Boa noite, boa noite. Vou responder umas perguntas aqui como forma de entrevista, tá? Vai, uma pergunta por vez. Entrevista com o autor. Quais são as fontes de inspiração para escrever um poema? Bom, minhas fontes, eu tive a possibilidade, né, graças a Deus, depois que eu aprendi a ler e escrever, eu comecei e não parei mais, né? E durante a juventude, o que me afetou bastante foi Carlos Drummond de Andrade, Manuel Pessoa, Fernando Pessoa e Manuel Bandeiras. Esses três foram os que mais né, eu tive os meus momentos que não duraram um pouco em relação ao impacto e identificação com esses autores. Tem muito também da filosofia oriental, né? Paramahansa Yogananda, entre muitos outros. Enfim, e basicamente é isso. Como você sabe que um poema está completo? Bom, primeiro, gente, eu penso que é raro um poema completo para o autor. Porque eu penso que o poema é um pedaço do autor vivo e que, frente à realidade presente, se atualiza. Se o autor está ali, ele pode se atualizar. Talvez só quando o autor morre mesmo ele esteja completo. Mas a gente tem a sensação de um ou outro poema tá mais acabado, né? Tá mais fechadinho. Bom, qual o meu processo de edição para aprimorar os poemas? Gente, eu tenho um processo quase que contínuo de produção de poemas. E é lógico que a gente lida com um momento em que não há inspiração. Né? Porque as questões históricas, sociais, afetivas, emocionais, elas podem interferir nesse processo. Certo? Como que eu escolho as palavras para os poemas? Gente, primeiro, eu utilizo muito as palavras cotidianas, as palavras da perspectiva bíblica e as palavras de um arcabouço aí teórico que tem na mente, presente na mente, advindas de muita leitura, né? Então eu utilizo as palavras dentro desse contexto. O papel das imagens e metáforas nos meus poemas. Bom, tem um papel forte, importante, porque o poeta fala muitas verdades por meio de metáforas, né? Então, eu tenho o costume de utilizar, como eu falei anteriormente, palavras do cotidiano, palavras bíblicas e entre outras, para poder usar metáfora. Por exemplo, a palavra deserto, né? Deserto é uma palavra que eu uso bastante, com sentido metafórico. Como eu abordo o ritmo e a rima? Gente, eu penso o seguinte, que não é necessário, pelo menos para mim, não há uma necessidade, não sinto a necessidade da rima ser extremamente milimétrica. Me incomoda muito quando a rima é muito milimétrica, porque eu não sou assim. Então, eu penso que o poema ele retrata uma parte de mim, já que eu não sou perfeito, o poema também não deve necessariamente beirar a uma perfeição. Ok? Então, a rima, a sonoridade da rima, uma canção
É, ela é importante, mas ela não deve ser perfeita, certo? Como eu lido com a questão de bloqueios criativos? Ou seja, parou de chover há semanas, às vezes meses, você tem que respeitar isso e fazer outra coisa da sua vida. Largar de mão. Se você ficar muito em cima, não ajuda. Esquecer. E aí a coisa naturalmente retorna. Dicas para quem está começando. Se permitir, se abrir emocionalmente às sutilezas da vida, do mundo e escrever e com a esperança de que a, a musa inspiradora vai te mostrar o caminho e se permitir estar aberto para reflexões e aprendizados, né? Gente, deste livro que eu fiz em homenagem ao meu pai, Arestas da Pandemia 2, né? Tem um poema que eu gosto muito, ele é pequeno, mas eu gosto muito, tá no dia 3 de agosto, lá no final do livro, certo? Mas tem outros também. Como eu espero que meus poemas afetem ou influenciem as pessoas. Eu espero que são poemas feitos em, em momentos de superação, né? Momentos difíceis, justamente para ajudar as pessoas a mostrar às pessoas que nesses momentos difíceis é possível, né? Por meio da poesia, da fé, é, acreditar que dias melhores virão e que vai passar por tudo aquilo e com muitos aprendizados, né? E espero que haja de alguma maneira uma certa catarse que as pessoas é, estejam abertas ou que o livro possa possibilitar essa abertura, né? No sentido de que a pessoa ela coloque para fora, né? Que haja um ativamento aí dessas questões emocionais e a pessoa possa um tipo de uma catarse, né? Revoltar ali daquela leitura, se sentindo melhor para frente, que a leitura conduza essas prospecções aí, certo? Entrevista com o autor entrevista o autor. Ai, ai, metalinguagem. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe.